Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz esteja com você. Esse é o programa Novo Alvorecer, chegando mais uma vez, iniciando aqui um novo trimestre da Escola Bíblica Dominical, onde nós estaremos abordando aqui durante os próximos 3 meses lições importantíssimas baseadas no livro de Levíticos, tá certo? Nós vamos ao intervalo rapidinho e a gente vai voltar aí para um bate-papo para nós iniciarmos aí esse trimestre nesse importante assunto da Palavra de Deus. Continuando o programa Novo Alvorecer, comigo aqui no estúdio, Joás. Bem-vindo, Joás, mais uma vez. Nós estaremos tratando aqui, como eu já falei na introdução, adoração, santidade e serviço baseado no livro de Levítico, e nós estaremos extraindo aí, então, princípios para a Igreja do Senhor Jesus. O trimestre da lição de escola dominical é o comentário do pastor Cláudio Honor de Andrade, bastante conhecido pelos frequentadores da Escola Bíblica Dominical. A lição que nós estaremos abordando hoje é Levítico, adoração, serviço ao Senhor, ministrada nesse próximo domingo, dia 1º de julho, que é aniversário do nosso querido pastor Ari Ferreira Coelho. Deixamos aqui no programa Novo Alvorecer a nossa palavra de felicidades e muita saúde e muitos outros anos de vida ao nosso querido pastor. Textuário da nossa lição, Levíticos capítulo 26, versículo 11. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. Levítico 26 e 11. A verdade prática diz que a verdadeira adoração a Deus compreende necessariamente o nosso serviço voluntário, santo e amoroso ao reino de Deus. A leitura bíblica em classe, Levítico 27, 28 a 34, separando aí esses versículos para nós trabalharmos na lição de hoje. A verdade prática já é um confronto para as nossas ideias denominacionais, o Joás? Em relação aí que a adoração é um serviço voluntário. Voluntário, santo e amoroso ao reino, né? Não é? É servir ao reino, né? Adorar é servir, né? Isso aí, nesse sentido aí que eu disse que já é um desafio, já um confronto já para muitas ideias, denominacionais. Tem gente que pensa que adoração é só cantar, sei lá, né? Show, não entende que adoração envolve qualquer coisa que você faça para a glória de Deus, né? E não especificamente seja música, né? É um entendimento um pouco minimalista, né, do que é adoração. Né? Aí já fazendo uma abordagem para a era da igreja, a palavra de Jesus para os discípulos, em Mateus 5, quando ele falou que aquilo que nós fazemos precisa ser de motivo para glorificar o Senhor, ou seja, então, as nossas ações levarão as pessoas a adorarem ao Senhor por aquilo que nós fazemos. Já pensou? Não é? Alguém olhar para a minha vida e adorar a Deus pelo modo como eu vivo ela, né? Você já pensou? Isso é fantástico. De muita responsabilidade para nós também, né? Então vamos lá, estudaremos a partir de agora o livro de Levítico, que tem, então, aí um resumo simples do livro, Levítico 11, 44. Portanto, santificareis e sereis santos porque eu sou santo. Basicamente aí seria o resumo do livro, ou seja, diretrizes de Deus para que o povo torne santo. Seria essa a ideia? É isso. Até aqui, né, a gente vê no começo lá como que o homem se afastou de Deus. Né? O homem falava com Deus todo dia, viração do dia, batia um papo lá e tal. Né? O homem perdeu essa comunhão com o pecado. Isso, né? No jardim, né? E foi só se afastando de Deus, só se afastando. Né? O pecado foi só aumentando. Né? A essa altura, o homem já não tem possibilidade nenhuma de se chegar a Deus. Né? E Deus vai e elege o seu povo, tira ele do Egito, né, anda com ele no deserto e ensina esse povo como voltar a se achegar a ele. Né?
Levíticos é essa instrução. Levítico é esse ensinamento de Deus, de como fazer para chegar perto dele. Que ele é fogo consumidor, né? Qualquer um que chegar perto dele de qualquer jeito vai ser consumido. Aí ele vai com muita riqueza de detalhes, dizendo como que faz para chegar, né? E chegar perto aceito, dele, ser aceito por ele sem ser consumido. Um detalhe aqui que o autor coloca aqui, e eu pensei que era só comigo, né, naquelas fases que a gente faz aí, daquelas leituras bíblicas de capa a capa, que a gente pega aquela leitura direto. Toda vez que eu passei pelo livro de Levíticos, eu tive essa mesma sensação de que é uma leitura chata. É um negócio chato, gente, muita regrinha. E eu vou te falar, glória a Deus pela era da graça, apesar que você não tem muito essa ideia aí, né? Mas vamos deixar isso aí para outra fase, né? Vamos, pelo tempo da graça que nós estamos vivendo, né? Sem tocar no assunto da dispensação, né? Porque era muito chato. Tinha muita regrinha mesmo, né? E muito sangue. Já pensou que... banho de sangue, né? Era uma adoração, assim, para nós hoje é um negócio meio estranho, né? Você tinha que sacrificar, cortar, aspergir o sangue. Né? E a palavra fantástica disso aqui, que eu acho para nós agora, é a que Jesus disse para a mulher samaritana, em João. A mulher questiona, olha, os nossos pais disseram que é no monte, vocês dizem que é no templo. Aí Jesus fala para ela, olha, nem no monte, nem no templo. Agora em espírito e em verdade, ou seja, não é? É lógico que tem todo um esquema, né? E Jesus mesmo coloca lá, que precisa ser de que jeito? Tem que nascer de novo, né? Tem que ser um verdadeiro adorador que adora em espírito e em verdade, né? E não mais naquele conjunto de regras, mas que era chato, isso é fato. Mas era simplesmente, ou seja, uma revelação gradativa do que Deus queria, né? Apontava isso aqui para o Cordeiro, né? Sobre o livro de Levítico, para a gente entender, é preciso considerar 4 coisas importantes. A primeira dela, a canonicidade. Eu vou deixar você dizer o que seria aí a canonicidade para quem está em casa nos assistindo aí, que é leigo no assunto. Canonicidade vai dizer da inspiração do livro, né? Ele foi inspirado diretamente por Deus, né? Para a pessoa que escreveu. A pessoa que escreveu o livro, que é Moisés, ele ouviu direto de Deus. Então ele faz parte do cânon sagrado. Né? Certo. Ok. Aí a gente vê que desde o princípio que ele foi aceito, né, como sendo palavra de Deus, foi colocado junto à Arca da Aliança no tabernáculo e tudo mais, não é, sendo aceito aí como palavra de Deus, como os demais livros da Bíblia, como palavra inspirada, inerrante e completa. Lembrando aqui que é sobre essa questão que não é aula de bibliologia, mas o único livro que é inspirado e é inerrante e completa, palavra de Deus, é Bíblia. Isso. Né? O cara pode escrever um outro livro aí, tem livros fenomenais. Inspirados? Não. O cara pode ter sido iluminado, mas inspiração mesmo, divina, é Bíblia. Nesse sentido de inspiração de Deus, né, para escrever cada vírgula, cada acento, né? Só Bíblia, cada né? tio. Não é? Aí sobre outra coisa importante da gente entender, o gênero literário, que aí, como a gente não perde tempo aqui, o editorial aí dá um puxãozinho de orelha na turma do editorial, que vacilou aí, colocou o título aí do gênero, mas não citou qual que é, né? Que na minha concepção e na sua também é o mesmo. Não é? Parece que é um gênero histórico, né? Não é? Um livro histórico. Ele vem narrando, né? Parece que sim. E ele só cita que é um gênero literário e considerado manual de culto divino e tal, mas ele não fala qual gênero que seria esse. Não é? Aí, tá certo. A autoria do livro? Moisés, né? Moisés, os 5 primeiros livros foi ele que escreveu, né? E Levítico, não por acaso, está no centro desses 5. Né? Ele é central mesmo, que é onde mais se ouve, onde mais se vê o termo e Deus disse, e Deus falou o Senhor a Moisés, né? Onde mais se vê Deus falando, nos 5, é em Levíticos, né? Então ele é central, não é por acaso, é ele que faz
essa ligação. Aí tem aqui um dado da data, de acordo com a cronologia aí, né? Israel teria, os israelitas, né? Teriam saído, porque a gente tem mania de falar, até o autor utiliza a saída de Israel, mas não era Israel ainda, né? Tornou Israel depois, né? Como nação, né? Os israelitas saíram aí por volta de 1445 anos de Cristo, Levítico um ano mais tarde, né? Que foi exatamente esse ponto que o profeta, inspirado pelo Espírito, passou a registrar então as normas do culto hebreu. Então, só recapitulando aí, 4 coisas que a gente precisa entender, como os demais: a canonicidade, ou seja, um livro inspirado, sendo inerrante palavra de Deus, do gênero literário histórico, na nossa maneira de entender. A autoria terrena dele foi Moisés, sendo inspirado pelo Espírito Santo. Aí então, aí por volta de 1446 a.C. 44, né? 44, verdade, porque a contagem é o contrário. É isso aí, obrigado, isso aí. 1444 a.C., certo, ok? Alguma coisa mais a acrescentar? Por enquanto é isso aí, né? Tá certo. Acho que aqui não tem muita coisa aqui. Esses dados aí são dados, né, que não se faz tanta necessidade de acréscimo, né? Senão vai ficar chato como é a leitura do livro que a gente disse no começo. Tá certo? A gente vai dar uma pausa aqui no programa e a gente volta já para continuarmos o nosso assunto aqui sobre o livro de Levítico, Adoração, Serviço, baseado nesse importante livro da Palavra de Deus. Continuando o programa Novo Alvorecer aqui para o nosso bate-papo no início desse trimestre da Escola Bíblica Dominical, onde nós estamos abordando aqui uma introdução sobre o assunto Levítico, adoração, santidade e serviço, baseado nesse texto da Palavra de Deus. A razão do livro, Joás, então nós vamos aí, 3 razões, né? Purificar Israel das abominações, preservar Israel das iniquidades e transformar Israel num povo santo, adorador e obreiro. Né? Primeiro, vamos lá. Purificar Israel das abominações. Essa aqui é uma velha expressão, né, dos pregadores, que era arrancar o Egito de Israel e também arrancar Israel do Egito e o Egito de Israel. Né? Eles tinham saudade de coisas do Egito, tipo as cebolas do Egito. Pepino, né? Andava com Deus, via coisas terríveis assim que Deus fazia, extraordinárias, né? Abrir mar, já pensou? Aquelas coisas extraordinárias. E tinha saudade das cebolas do Egito. Né? O Egito estava lá dentro do coração deles o tempo todo, né? Ou seja, arrancar o Egito aí seria os costumes pagãos do Egito, né? A razão primeira é essa, por isso, porque Deus quer um povo para ele, para honrar a promessa que ele fez a Abraão, né? Uhum. Ele fez uma promessa a Abraão e ele zela pelo que ele falou, então ele quer um povo para ele. Aí ele elegeu esse povo, lá desde Abraão, né? Só que esse povo que está ali agora, caminhando no deserto, está cheio dessas manias, está cheio dessas coisas lá do Egito, da idolatria do Egito, né? Muito rápido apareceu assim uma forma e Arão colocou ouro lá e fundiu uma imagem igualzinha àquelas que tinha lá no Egito. Da onde apareceu isso, né? Arão, quando vai se justificar para Moisés, ele fala, eu coloquei ele lá e coloquei o ouro no fogo e surgiu esse bezerro aí. Né? Como assim surgiu aí? Alguém tinha forma. Né? Então eles carregavam isso e carregavam no coração também. Né? Aquelas manias, aquela saudade do Egito custou para sair do coração deles. Né? Então, e aí para arrancar Israel do Egito, um dia apenas. Ou uma noite, né? Para arrancar o Egito de Israel, 40 anos não foram suficientes. Difícil, né? Eu tenho a impressão que Israel foi esquecer realmente, de fato, o Egito no cativeiro babilônico. Bem depois, né? Eu tenho essa ligeira impressão, porque, na verdade, você vai ver, até chegar ao cativeiro babilônico, esses altos e baixos
de idolatria. Idolatria. É bem verdade que Israel tinha a influência das nações no entorno, mas eles carregavam esse hábito de múltiplas divindades, herança do Egito. Não é? E aí, onde que Deus vai fazer agora um Israel sem idolatria? É exatamente no cativeiro babilônico. Só lá, muito tempo depois, né? Não é? É interessante. Então vamos lá. Isso aqui também eu achei interessante que o autor coloca, que o Senhor detalhada e didaticamente ensinou os israelitas a diferença do puro e do impuro. A riqueza de detalhes, né? Como que Deus queria o culto, como que Deus queria o sacerdote, né? Como que Deus queria a pureza do povo. Vai falar até de fluidos corporais, né? Vai falar de tudo, com riqueza de detalhes. Né? Eu quero um culto assim. Isso. Né? É por isso que a mensagem que mais instrui uma plateia são as mensagens expositivas e textuais, né? Que para pentecostais, para nós pentecostais, é um pouco mais difícil de ver, mas né, eu particularmente eu gosto muito disso, de você esmiuçar o texto para você tirar a riqueza do detalhe. Outra coisa é preservar Israel das iniquidades de Canaã. Ao deixar o Egito, um país notoriamente idólatras, os israelitas peregrinaram durante 40 anos para receber então por herança uma terra habitada por nações ainda mais idólatras e abomináveis. Sem estatutos, leis e regras, do livro de Levítico, os israelitas corriam o risco de perder as características como povo exclusivo de Deus. É isso aí? Esse povo caminhou com Deus no deserto para aprender a adorar a Deus, né? Mas eles não eram para ficar no deserto, o destino deles era a terra prometida, era Canaã. E deveria ser por um tempo menor, né? Quando chegasse lá, eles já eram para estar andando com Deus, já adorando como Deus quer e tal. Só que chegando lá, eles iam ter outros desafios, né? A idolatria também, violência, essa coisa toda. E lá eles não deviam ser influenciados, mas pelo contrário, né? Influenciar. Não é? E aí, para nós hoje, como que nós aplicamos isso em relação à igreja? Da mesma forma, o Senhor ele fez uma oração, né, ao nosso respeito, né? Não peço que os tire do mundo, né? Deus sabe que a gente está aqui, a gente tem que viver aqui, a gente, né, está caminhando aqui como se fosse esse Israel caminhando no meio das nações, né? E a gente não deve ser influenciado pelas nações, né? Pelo povo que nos cerca. A gente deve, o oposto disso, influenciar eles, né? Positivamente. Ou por último aqui, transformar Israel num povo santo, adorador e obreiro. A Moisés cabia então essa missão de educar os israelitas a fim de transformar num povo santo, adorador e obreiro, ou seja, alguém que iria trabalhar, prestar esse serviço. Os israelitas teriam cumprido a missão do Senhor, ou seja, não teria cumprido a missão do Senhor, dada a Abraão, né, de que seria através da família de Abraão, Deus iria abençoar a terra, se não fosse então essa missão de conduzir esse povo a esse serviço, a essa vida santa, a essa vida de adoração. Ou seja, a missão teria sido dada errado, né? Você vê, isso vai culminar, o comentarista ele fala que João 4:22 vai culminar lá em Jesus, né? Ele é descendência de Abraão, né? Tudo isso aqui vai culminar nele, né? Em ti serão benditas todas as nações da terra, né? Essa bênção veio para as nações, para nós, os gentios, por causa de Cristo, né? Cristo ele abriu a bênção para as nações, abriu a graça para as nações, né? Por meio da redenção na cruz, né? E isso era missão de Israel. Israel aprendeu a andar com Deus para revelar o Messias às nações. Israel aprendeu a adorar, a cultuar a Deus para servir de exemplo para as nações, né? E hoje nós, pela graça, né,
nós também fomos enxertados aí nesse povo de Deus, nós também somos povo de Deus, né? Graças a essa história que começou lá. Certo. Vamos dar uma pausa. Você de casa, segura aí que a gente volta para finalizarmos a nossa conversa, então, nessa introdução do trimestre da Escola Bíblica Dominical. Continuando o programa Novo Alvorecer, para finalizarmos aqui o nosso programa de hoje, é apenas a introdução no assunto do trimestre que nós estamos iniciando. Agora aí, o último tópico da nossa lição, Manual do Sacerdote, subdivididos aí em 3 tópicos. Atividades cultuais, os levíticos tinham como atribuição exclusiva zelar pela santidade, perfeição e beleza do culto do Deus de Israel. Aí você vai ver isso em Números 3:12. E para que todas as coisas saíssem de acordo com as recomendações divinas, obrigavam-se eles a observar rigorosamente as ordenanças de Levítico. Ou seja, tinha que ser tudo A risca, né? ao pé da risca. E culto é muito importante em Levítico. Você vê nos primeiros 7 capítulos e nos 4 últimos capítulos, vai falar de culto. Então, Levíticos é ordem do culto e coisas do tipo, no começo e no fim. Né? Se você dividir ele em 7 sessões, você vai ver culto, sacerdócio e ritual. Né? Culto, sacerdócio e ritual. E culto está no começo e no fim. Né? São os temas principais aí de Levítico. Né? Então não é uma coisa qualquer. Né? A importância de cultuar de forma adequada, você não está cultuando um Deus qualquer, se a gente trouxer isso para hoje, né? São tantos erros, aplicar, né? hoje. Desde o horário de chegada, por exemplo, ao culto, não é? Tem a cultura de muita igreja, de muitas igrejas, muita gente que chega atrasado. É graça, né? Graça muita pode ser gente trem bagunçado. muita gente que sai do culto antes do culto terminar, não é? E não prepara para o culto. Aí, na verdade, você vai ver Paulo falar isso em Romanos, né? O culto precisa ser um culto também com sacrifício. Não um sacrifício morto, mas um sacrifício vivo. Não é? De louvor, né? Exatamente. Não é? Lá era o cabrito, era o bezerro, era o cordeiro, que era imolado, era morto. Eram estes os elementos do culto, né? Agora cá Paulo dá para nós o elemento do culto. Agora a figura do culto, agora aqui sou eu. Eu que estou no altar. Lá era o cabrito, lá era o cordeiro e tal. Agora eu que estou no altar. Não vou ser preciso morrer porque Jesus já morreu por mim, mas eu continuo no altar. E o culto tem que ser com inteligência, porque senão o culto não vai ser aceito. Racional, né? Não é? Saber o que está fazendo. A gente às vezes não sabe o que está cantando, né? Não sabe o que está falando. Quando a gente fala amém, fala aleluia, não sabe, né, o que significa, não sabe de onde veio isso. Né? Faz de forma mecânica. Né? E outras coisas. Né? Se a gente for falar da importância da ordem no culto, né? Que gente conversando no WhatsApp, curtindo no Instagram, enquanto o pregador está lá, preparou a semana inteira a mensagem, está lá, né? Como se não fosse nada, como se não fosse a palavra de Deus que estivesse sendo pronunciada. Né? A pessoa mastigando chiclete, colando debaixo do banco. Você vê isso na igreja ou não? Vê, sim. Então, talvez a gente precise ler mais Levítico. Né? E atividades santificadoras. A reivindicação mais urgente e importante do livro de Levi é a santificação de Israel. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo. Levítico 20, versículo 7. Os sacerdotes, por conseguinte, deveriam, em primeiro lugar, cuidar da própria santificação para terem condições de zelar pela santidade de todo o povo. Ou seja, é um cuidado de si para depois cuidar dos outros. Você vê, é um dos outros temas centrais. Né? Sacerdócio, do capítulo 8 ao 10, do capítulo 23 ao 25,
Vai falar só de sacerdócio. Certo. Como ele deve se portar, como ele deve se vestir, como ele deve se preparar para o culto, se limpar, né, os banhos rituais, o mikve, né, os banhos rituais para chegar na presença de Deus. Né, vai falar disso tudo voltado para o sacerdote. Né? Então, o cuidado que o sacerdote tem que ter no culto é uma coisa extraordinária também. Isso aí. Né? Na verdade, eu já tive algumas divergências com alguém em relação a isso aqui, porque, na minha opinião, baseado aí pelo que a gente vê dentro disso aqui e tantos outros textos, muitos problemas relacionados ao povo começam com o erro da liderança. Então você vê que primeiro o sacerdote ele tinha que santificar a si mesmo. Primeiro ele apresentava o sacrifício para si. Primeiro ele santificava-se, para depois ele servir de mediador para o povo. Aí você tem isso também na história dos reis depois. Quando a nação caminhava bem na presença de Deus, partia de onde? Da liderança. Não é? Quando a nação também se desviava, virava as costas para Deus, de onde partia o problema? Da liderança. Não é? Então, a atividade, a forma de se portar, a maneira como enxergar as coisas de Deus, por parte da liderança, vai ser determinante para a igreja. Porque igreja é rebanho, né? Deus se referiu a esse povo no deserto aí como seu rebanho, né? Suas ovelhas. Então, ovelha se espelha muito no que o pastor faz, né? Ela não sai do lugar se o pastor não sair. Né? A ovelha ela se acostuma com o pastor desse jeito. Né? Então, o próprio Deus faz essa analogia, né, para mostrar isso, talvez. Né? A importância do sacerdote, né, no culto. Né? Você vê, são 27 capítulos, 8, 9, 10, 21, 22, são 5 capítulos só voltados para o sacerdote. Né? Não é uma coisa assim simples. Né? O sacerdócio ele tem um jeito que ele deve se portar, né? Tem um jeito que ele deve fazer para chegar a Deus. Tudo, as coisas com Deus são assim. Né? Não pode ser de qualquer jeito. Certo. Para fecharmos aqui... para fechar sim. Atividades... É o terceiro... Por um instante eu pensei que teria mais um subtópico. Atividades intercessoras. A principal atividade do sacerdote era, sem dúvida, fazer intermediação entre o pecador arrependido e o Deus Santo, único e verdadeiro. Aqui nós estamos falando em Levítico, não é? Na antiga aliança. Então, qual que era o papel do sacerdote? Fazer a intermediação. Né? Como a gente falou no começo aqui, Deus aqui ele é diferente dos outros deuses lá da época. Né? Ele é fogo consumidor, né? Como se fosse um sol, que qualquer coisa que chega perto é destruído, né? Se deteriora, né? Se desfaz com seu calor. Né? Mas ele vai falar, não, vocês podem chegar mais perto, é só agir assim, 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 é só cultuar assim, 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 é só ser puro, é só aprender a separar, né? O que é santo do que é profano. Né? Aí você pode se chegar, sem problema. Né? Agora, perto mesmo, é o sacerdote. Né? Aí ele vai ter um sumo sacerdote que chega na presença, né? Onde está a glória de Deus manifesta de forma física. Certo. Né? E tem os outros sacerdotes que chegam perto, mas não tão perto assim, né? No santo lugar. Tem o santo dos santos, tem o santo lugar. Certo. Isso já no tabernáculo. Né? Então... Para a nova aliança, o tempo que nós estamos, continua nesse mesmo propósito, ou mudou, e o que mudou e por que mudou? Isso aí, o primeiro trimestre que nós estudamos, é Hebreus, né? Vai falar isso. Hoje o acesso está livre, nós podemos chegar com confiança diante do trono da graça. Né? Então, hoje não tem mais essa intermediação. O nosso intermediador é Cristo. Ele é o sacerdote, ele é o sumo sacerdote. E ele é mais perfeito do que esses sacerdotes todos aí. Então tá certo. Né? E nele nós não precisamos passar por mais ninguém. Ele é o caminho, né? Mais alguma coisa a acrescentar? Parece que não, né? Tá certo. Obrigado, então. Amém. Deus te abençoe.
Nós vamos ficando por aqui no programa Novo Alvorecer, agradecendo você que tem nos acompanhado pela TV aqui na região da nossa cidade, de Caratinga, Minas Gerais, e você que tem nos acompanhado pela internet. Vez ou outra a gente recebe algumas mensagens aí, não é, de gente falando aí da importância, não é, do que tem acontecido aí através do nosso programa. Obrigado você mesmo, que sempre tem nos acompanhado, assistido o vídeo aí, compartilhado no canal do YouTube. Deus te abençoe, fique na graça e na paz. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.